de Neve é o filme da cultura pop mais politizado desse ano, né? É impossível falar desse filme sem falar das polêmicas e dos temas políticos que esse filme se propõe a abordar e responder. Eu acho que até porque esse filme é basicamente sobre isso, entende? Ele é uma grande carta de repúdio política à animação original de Branca de Neve e os Sete Anões da Disney. Exatamente isso. Então nesse vídeo aqui, a gente vai fazer junto uma análise profunda e com spoilers, né? Das mensagens, temas, incongruências, bizarrices desse novo live action da Branca de Neve e como que ele contrasta muito com todo o conservadorismo e arte da obra clássica, né? É um vídeo mais sério, mais longo, mais complexo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu vou falar tudo sem papas na língua. Vamos lá. Bora lá. Vamos ver o que o Peter Jordan acha disso, né? Inês Trans, Peter aqui! E aí, galera, hoje vamos falar de Branca de Neve. Então, assim, antes da gente adentrar agora na doideira que o filme live action se tornou, eu acho que é importante destrinchar aqui com vocês os arquétipos originais da Branca de Neve, né? Do início de tudo. E os temas também dessa animação original. A gente tá falando aqui de uma obra de quase um século atrás, cara, né? De 90 anos atrás, se não me engano. Então, porra, a sociedade era outra. As ideias na mente das pessoas eram outras. Só pela época, 1937, a gente já sabe que Branca de Neve e os Sete Anões é uma obra conservadora. Só pela época. Todo o pão da obra é sobre Branca de Neve ser mais bela e por ser desejada pelo príncipe encantado, entende? A Branca de Neve é considerada bela por todas as características femininas dela. O espelho cita as características físicas dela. Os lábios, o cabelo, né? A pele branca como a neve, entende? E durante o filme são apresentadas outras características femininas comportamentais, né? Ela é gentil, ela é delicada, ela é inofensiva. E ela é tão inofensiva que os animais até não se sentem ameaçados por ela. Percebe isso? Ela quase se funde com a natureza. Ela é tão pura que os animais escolhem ela. A natureza passa a ser como uma extensão da Branca de Neve. Todas essas cenas transmitem a beleza da Branca de Neve através da pureza, da ingenuidade dela. E ela também faz serviços domésticos, né? Tem instintos maternos. Quando ela chega na casa dos Sete Anões, ela vê 7 cadeirinhas ali e ela acha que ali são 7 cadeirinhas de criancinhas órfãs, entende? E a casa tá completamente bagunçada, tá uma nojeira a casa, né? Afinal, pô, não tinha nenhuma mulher pra limpar. Naquela época, a gente tá falando, entende? Essa era a perspectiva da época. Tanto é que a própria Branca de Neve conclui pela bagunça que tá ali, que moram 7 crianças sem mãe. E a ideia dela é que se ela assumisse a função da mãe da casa, se ela limpasse a casa, ela poderia viver ali. Ela pensou isso. E ela nunca planejou ter uma ambição maior. Ela aceita a função ali de ser dona de casa para os anões. Inclusive, quando a bruxa chega, a Branca de Neve, né, tá cozinhando, né, tá fazendo torta, enquanto os anões saíram para trabalhar nas minas. Aliás, falando da bruxa, ok? Ela é rainha e a bruxa ao mesmo tempo, né? Ela é rainha e bruxa ao mesmo tempo. Como a rainha é uma mulher independente, sem marido, empoderado, ela tá numa posição de poder. Caralho, ao contrário da Branca de Neve, né? Que conquista os homens com gentileza. A rainha não, a rainha é mandona. Ela manda nos homens. E ela também não tem filhos, ela é madrasta da Branca de Neve. Ela não age como mãe, né? Pelo contrário, ela manda matar a Branca de Neve. Manda matar a própria enteada, porque tem inveja da beleza dela. Então é uma mãe, digamos assim, narcisista, individualista, que não tem aquela característica feminina de se doar pela família. Esquece isso. Então, mesmo que essa mulher aparentemente seja uma rainha bonita, no fundo ela é uma bruxa velha, horrenda, má, bruxa mesmo. Ela é o oposto da beleza, pureza e jovialidade da Branca de Neve, que é o que o filme original idealiza. E a grande moral da obra ela nem percebe é que toda essa beleza feminina da Branca de Neve é recompensada no final com um príncipe encantado, rico, que coloca ela num cavalo branco e vai dar um reino pra ela viver do lado dele, né? É lindo, né, na real, então, vamos lá, se você parar pra analisar a animação, né, a obra clássica, os temas, você vai perceber que todas as mensagens dessa obra vão contra tudo que ideologias mais modernas, como por exemplo o feminismo, pregam sobre beleza, sobre o papel da mulher, sobre a figura da mulher. Então assim, a gente tem quase 2 décadas de uma ascensão enorme, cara, de feminismo no mainstream. Quantas produções dos últimos 10 anos, quase 15 anos, a gente não tá vendo aí representando a mulher como forte, como empoderada, entende? Como alguém que não necessita de validação dos homens. A mulher independente, líder, guerreira. O cinema também vem tentando desassociar, entende? A figura da mulher da figura de mãe, de dona de casa, de donzela inocente e indefesa que fica lá em perigo. O cinema tem feito isso pra caramba. Todos esses, digamos, tropos clássicos que o feminismo e o progressismo sempre combateu são as características centrais
da animação clássica da Branca de Neve e os Sete Anões. Pode ver. É por isso que você via as entrevistas da Gal Gadot e da Rachel Zegler, e elas faziam questão de deixar claro uma espécie de repúdio pela obra clássica, né? I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Aquele tipo de coisa que a gente já viu, a gente sabe das entrevistas da Rachel Zegler, né? Então a gente já sabia que o intuito desse live action era o de corrigir a obra original. Na boa, você se propor a consertar uma das obras mais clássicas e amadas de todos os tempos. Cara, pô, isso é ousado, né? Vulgo cagar no pau, né? Uma pretensão maluca. Eles realmente tinham que fazer um filme perfeito para isso dar certo. A gente tá falando, galera, de uma obra de arte do Walt Disney, dirigida pelo David Hand, cheio de gente talentosa na produção, né? O Hamilton Luske, o Fred Moore, o Grim Netwick, só cara fera na animação. Frank Churchill, Lyd Harlem, né? Tudo na trilha sonora. As músicas daquele filme são icônicas até hoje. Até a bailarina, a Mark Champion, né? Que serviu de modelo para os movimentos delicados. Mas ultimamente a Disney tava cagando em tudo, né? Estragando tudo, destruindo genuína. tudo. A pretensão do filme já era absurda por si só, né? E pra piorar, o filme é ruim. Tanto como filme, como argumento pros temas que ele se propõe a consertar. Então, no fim das contas, o filme é uma carta de repúdio à animação original. Só com um detalhe a mais, ok? É uma carta de repúdio ruim, mal escrita. A gente já começa pelas escalações, né? Depois que o Peter Dinklage criticou a Disney no podcast por estarem fazendo um live action da Branca de Neve e os Sete Anões, né? Dizendo que aquele filme é um insulto e retrógrado, com estereótipos preconceituosos contra pessoas com nanismo, a Disney comprou o barulho, ok? They're very proud to cast a Latino actress as Snow White, but you're still telling the story of Snow White, yeah. and Seven Dwarfs. Sure. So, take a step back and look at what you're doing there. Yeah. I know. That makes no sense to me. You're progressive in one way, but you're still making that backward story of seven dwarves living in a cave. What the are you doing, man? Tanto que o filme só se chama Branca de Neve, dobrada aposta. Não tem E os Sete Anões no título, como na animação original. É só Branca de Neve. Nesse live action, os anões, cara, são criaturas mágicas de CGI, na verdade, nem são anões. Em nenhum momento do filme, os Sete Anões são chamados de anões, cara. Olha isso. Usaram IA Esse pra caminho que a fazer os Disney tomou anões, deixou não algumas pessoas chamam de irritadas. anões. Especialmente alguns atores com nanismo, né? O Dylan Postl, por exemplo, cara, deu entrevista irritado com o que o Peter Dinklage falou, dizendo que ninguém elegeu ele como representante supremo das pessoas com nanismo. E ainda disse que papéis como esse foram feitos justamente para pessoas como ele. Ele não tá certo, galera. Se você parar pra pensar, realmente, era a oportunidade de se fazer de atores anões orgânica. Era uma situação perfeita para dar destaque para 7 atores com nanismo, que provavelmente teriam pouquíssimas oportunidades em Hollywood em toda a carreira deles, em papéis onde cada um teria o seu carisma próprio, personalidade própria. Era uma oportunidade para 7 pessoas com nanismo ganharem um reconhecimento por personagens marcantes da cultura pop. O Mestre, o Dengoso, o Soneca, Tim, Feliz, Dunga, Zangado, todos são personagens marcantes e únicos, cara. Olha a oportunidade que eles perderam. Então ficou aquela impressão de que o politicamente correto causou exclusão ao invés de inclusão. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? De fato. E o mesmo vale para a própria Concordo. escalação da Rachel Zegler como Branca de Neve. A Disney provavelmente considerou que seria errado reforçar um padrão de beleza idealizado, né? Ou até mesmo um padrão de beleza branco, como o desenho original fazia, ressaltando a cor da Branca de Neve como ideal de beleza, né? Então o que eles fizeram? Escalaram uma atriz latina pro papel e deram uma conotação diferente no roteiro, no nome Branca de Neve, né? Não teria nada a ver, quiseram dizer que Branca de Neve não teria nada a ver com a pele dela. Só que ao mesmo tempo, o espelho em nenhum momento reforça a beleza física da Rachel Zegler. Pelo contrário, ele até diz que a beleza da rainha é superficial, enquanto a da Rachel Zegler é interior. Que isso, cara? Praticamente chamou ela de feia, pô. A beleza é interior. Se alguém vira pra você e fala que a beleza de fulano é superficial, mas a sua é interior, você vai tratar isso como elogio? Sério, cara? Não, tu vai considerar que a pessoa te chamou de feia na cara dura. É um jeito que ela te chamou de feia. Então, assim, se a ideia era mexer feio, com a concepção de padrão de mas o que importa beleza, é que tá dentro esquece. de você. Nem isso o filme faz, ok? O filme não toca nesse tema. Ele só joga isso pro espaço e assim, cara, todo mundo aqui vive no mesmo mundo, entende? A gente sabe como autoimagem, autoestima, beleza, é um tópico importantíssimo para todas as mulheres. E esse era o filme para justamente abordar esse tema. Tá aí o tema que você pode modernizar e trabalhar de forma orgânica com os tópicos que o próprio filme original te dá. Tem um espelho mágico falando que outra mulher é mais bela que você. Olha quantas coisas você pode abordar com uma coisa pesada dessas. E o filme caga pra isso. E aproveitando, né, que eu falei da Rachel Zegler ser latina, o filme também aborda a diversidade da forma mais
jogada possível. Tem um grupo de 7 pessoas, um grupo feito só pra dizer que tem diversidade no filme, que é um grupo de ladrões bonzinhos. Cara, esse grupo não tem nenhum sentido na trama. Eles não têm motivo pra existir. Eles não têm narrativa. Eles só estão lá por estar, né? Estão completamente deslocados da trama do filme. Não tem nenhuma, assim, não tem nenhuma história lá pra eles, entende? Deslocado. Não sei se eles realmente seriam os substitutos originais pros 7 anões. Lembra disso? Então, assim, o que a galera achava? Achava que o feedback negativo quando a foto dos bastidores vazou fez com que os roteiristas tirassem eles do posto de 7 anões e tentar ressignificar a posição desses personagens na trama, entende? Tipo assim, já pagamos cara, vamos botar eles em algum lugar, entendeu? De bastidores andando em fileirinha, entende? Fica estranho, é uma coincidência gigante, né? A gente sabe que esse filme teve regravações significativas, então vai saber qual era o título original desse 7 aí. Porra, eram 7, então é muito coincidência. Então assim, cara, logo de cara, já nas escalações, nos papéis, iam substituir os anões por pessoas adultas. Mensagens que na prática não dizem nada. É como se o filme tivesse tentado. Iam substituir os anões por pessoas sem nanismo. E aí, mudar de ideia. Mudaram de ideia. Tentando falar de diversos temas progressistas, mas, cara, no final das contas, ele não tá dizendo nada. Aliás, muitas vezes ele até tá passando a imagem oposta do que queriam passar. São diversos tiros no pé, percebe? Eu vejo isso. Um dos grandes tiros no pé é, por exemplo, aquela cena da música Whistle While You Work. Enquanto no original, né, mesmo tendo um tom materno, passando aquela ideia conservadora da mulher como dona de casa, né? Que algumas pessoas podem ver até como retrógrado. É mó bonitinha, velho. Acabaram com a história. Ainda assim, aquela cena serve pra mostrar a gentileza da Branca de Neve em querer arrumar a casa em troca de dormir lá. A Branca de Neve, ela tinha esse comportamento materno, né, de querer cuidar. Já no filme, a Branca de Neve tá, na verdade, treinando os anões, como se eles fossem uma representação da classe trabalhadora, desorganizados, sabe, brigando entre si. Então ela lidera eles. Ela em si não varre nada, ela não limpa nada. Ela joga tudo pros anões e coloca eles pra fazerem todo o trabalho, enquanto ela manda neles. A cena inteira, cara, foi reformulada pra mostrar Branca de Neve como uma líder. Como uma líder de uma indústria. Na pauta, entende? Mas ela não pensou na relação humana da área de produção. Então é basicamente a Branca de Neve chegando na casa de 7 trabalhadores que tem um trabalho pesado, trabalham em minas. Os caras são mineradores, cara. Um dos trabalhos mais pesados que existe na face da Terra. Mas ela chega do nada na casa deles, dorme lá de graça, e ainda sai por aí dando ordens neles, fazendo eles limparem a própria casa, enquanto ela, não faz absolutamente nada. Você vai me falar que isso não é um tiro no pé, cara? É um tiro no pé, sim. E eu fico pensando de verdade, estranho mesmo. Como que isso foi decidido dentro da Disney, cara? Tipo, sei lá, alguém falou algo do tipo, queremos Branca de Neve, né? É um dos nossos maiores clássicos. Vai dar muito dinheiro. Pode daí outra pessoa respondeu, ok, né? Mas ela ser branca é problemático. Eu acho que os anões são problemáticos. Ela limpar é problemático. O príncipe é problemático. Todas as cenas são problemáticas. Porra. Beleza, então dá pra fazer. Vamos cortar todas as ações da Branca de Neve, tirar o príncipe, tirar os anões, mas tirar também a Branca história, de Neve então, e todo o resto do cara. filme. Não tem como, cara, não dá. Não tem como fazer uma versão live action de um filme que você tá rejeitando tudo dele, porra. De algum momento, cara, você vai ter que abrir mão, cara, de alguma coisa. E assim, eu também não acho que seja nenhum absurdo um filme, pelo menos um, em que a protagonista represente mulheres tradicionais, românticas. Nem toda mulher precisa necessariamente ser um estereótipo da mulher moderna, durona, cara. Porra, mulheres não são assim não, cara. Existem mulheres que gostam de serem delicadas. Existem garotos que sonham em ser princesas. Existem, ok? A mulherada pode até me ajudar nos comentários aqui embaixo, se concorda ou discorda de mim. Eu acho que existem mulheres de todos os tipos. Eu acho até que o cinema precisa disso, sabe? Diversidade de personagens, de jeitos. E na minha opinião, seria muito bem-vinda, sabe? Um conto de fadas clássico, clichê. A gente gosta de clichês românticos também, não é? Nem todo filme precisa romper barreiras, entende? E mesmo que fizessem isso, existiam muitos caminhos que podiam ser seguidos. Eu dei exemplos aqui quando eu falei, né, do padrão de beleza, mas poderiam, por exemplo, também explorar a própria lore da Branca de Neve. Explorar alguns gaps na história original que não tinham sido preenchidos, como, por exemplo, aquele background do pai da Branca de Neve, né? Quem é o rei. O próprio desenvolvimento maior da relação da Branca de Neve com o príncipe. Seria maneiro isso, né? Então o filme até faz uns acenos que te fazem pensar que eles vão tocar mais um pouquinho nesses elementos que poderiam deixar a história mais rica, sem sair da essência, sem distorcer o que a animação original apresentou. Trazem um vislumbre da história do pai, foram pelo caminho mais difícil. Um flerte maior no romance, mas logo em seguida já matam esses caminhos também, entende? Em prol da mensagem central do filme,
que é, acreditem ou não, guerra de classes. Sim, você não ouviu errado. Os caras transformaram bosta. Branca de Neve numa história sobre guerra de classes. A Rainha Má é a representação do capitalismo, né? Desde o início do filme tem uma crítica pesada lá sobre o acúmulo de capital. A rainha é cheia de diamantes. Ela tá tropeçando em diamantes naquele castelo, enquanto a população tá morta de fome lá. O príncipe não é um príncipe. É um ladrão que tá roubando comida e vai ser punido pela rainha. Então até esse ponto aqui do filme, o espelho diz pra rainha que ela é mais bela. Mas a partir do momento que a Branca de Neve vê essa injustiça, ela desperta a consciência social dela, né? E a partir dali, ela se torna mais bela. Então o filme apresenta o exato momento em que a Branca de Neve desperta o Karl Marx dentro dela e passa a ser a mais bela. bosta. Isso realmente acontece no filme, ok? Mesmo que isso tudo seja um furo de roteiro, né? Porque, tipo, se a rainha era tão má, não era pra ela ser vista como bela em nenhum momento. Porque era essa questão de ser bela por coração. Se a Branca de Neve era mais bela por ter um coração melhor, como que a rainha queria matar ela? Era mais bela até ela Pô, ela vai ter um despertar. coração pior ainda. Vai ser mais feia ainda, percebe? Não é possível que não tinha uma pessoa melhor no reino pro espelho mostrar, cara. Pô, de verdade. Mas enfim, todo o plot do filme é sobre a Branca de Neve se tornar uma líder de revolução, entende? Uma revolução proletária. Pra quê? Pra junto com os trabalhadores, junto com o povo, fazer um mutirão e destronar a rainha. E quando isso rola, o filme diz que houve o reinado do amor. E no final, tá todo mundo vestido de branco lá numa mega festa estranha. Cara, depois de todas as polêmicas recentes, não tem como não olhar uma festa com todo mundo vestido de branco e não associar com as white parties do P. Diddy, percebe? Como os caras não viram que isso ia ser estranho, galera? Caraca. Vocês estão entendendo? Eu acabei de fazer uma série de vídeos das white parties. Os caras fizeram uma besteira dela. A mídia tá sendo bombardeada com essas polêmicas das festas do P. Diddy. E os caras mantiveram isso no filme, na boa, porra, Disney. Pô, é uma falta de tato isso aí. Porque nesse Caralho. momento, uma festa com todo mundo vestido de branco Depois em Hollywood, do Karl Marx tem outra surgir, tem conotação. festa do P. Eu Diddy. compro meus vídeos do P. É Diddy, isso. sabe? Mas vamos lá, voltando aqui pro plot da Revolução. Viva a Branca de Ficou Neve muito 2025. forçado. Tipo, muito forçado mesmo, sabe? Não encaixou nenhum ponto com a história da Branca de Neve, com as características da Branca de Neve. Não encaixou com o tom clássico do original, entende? Não encaixou. Pra dar um exemplo, vamos lá, o oposto disso seria eu fazer um live action de Robin Hood, que é o famoso ladrão que rouba dos ricos pra dar pros pobres, né? É o cara que tem o acúmulo de riqueza como inimigo, percebe? O cara tem quem acumula riqueza como inimigo. É o cara que tem muitas das grandes obras dele, pô, é um revolucionário, entende? E botar esse Robin Hood para ser um gentil homem tradicional da alta classe rica numa história de amor tradicional e conservador. O que tem em Robin Hood nisso, cara? O que tem de Robin Hood nisso aí? É o nome. Ficaria forçado, nada a ver com isso com o Robin Hood, entende? Nada a ver isso com o Robin Hood. Porque simplesmente não é Robin Hood. A mesma coisa aqui. O que tem a Branca de Neve nesse filme? O que tem de Branca de Neve nesse filme, entende? Nada. Isso cansa. A verdade é que as pessoas estão cansadas de politicagem forçada por o tempo todo. Tempo todo, pauta forçada pra gente. Esse é o tipo de situação que a política tá em primeiro plano, enquanto a arte, como arte, tá, sei lá, cara, em 10º plano. Só que o cinema é arte, né? Tá acabando arte e com tudo, entretenimento. né, gente? E esse filme Como não faz sempre. nenhuma das duas coisas. Esse é o tipo de obra que gera o efeito rebote, né? Rebote, inclusive, né? Gera uma percepção negativa para todas as pautas que eles tentaram abordar ali. Resumindo, Ficou. o filme tenta resolver todos os problemas progressistas de uma vez só. Faz uma maçaroca ali que deturpa completamente tudo sobre a Branca de Neve. Ainda espera que no final você ainda esteja lá celebrando uma white party. Tô te falando, cara. É muito esquisito, cara. É muito fora de tom. Meu Deus Muito do ruim. céu. Eu acho que vai ser difícil algum lançamento desse ano fazer a proeza de ser pior que Branca de Neve. É, gente. Ficou bom, não. Ficou uma